Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Bom, vamos mudar radicalmente o tema agora, né? Vamos entrar aí para cardiologia, né? E aí seria a seguinte questão, né? Que é algo que a gente presenciou, né? Em alguns tempos, né? Com alguns atletas, né? Então seria o mal súbito, né? Eu gostaria de saber o que causa esse mal súbito em atletas, né? Como, por exemplo, aquele que a gente viu no jogador da Dinamarca, né? Que ele até foi ressuscitado em campo, tudo. A gente tem até a Vanusa colocou lá acho que foi no ultramaratonista, no Ultras do Brasil, não estou lembrando, né? Uma tabelinha entre mal súbito e morte súbita, né? Então, morte súbita não precisa explicar que não tinha nada aparentemente e de repente foi a óbito, né? O mal súbito não, o mal súbito realmente o corpo dá sinais, né, de que alguma coisa não está bem, tá? Então, você pode ter o que a gente chama de síncope. A síncope é diferente do desmaio, tá? O desmaio, normalmente a pessoa tem pródromo, eu vou cair. No desmaio, ela avisa que vai cair, ela fala que está suando frio, fala que não está se sentindo bem, que está enjoada e desmaia. Na síncope, não, ela está na tua frente conversando e cai, tá? A síncope é um sinal de mal súbito, é um sinal de que alguma coisa não está funcionando de forma adequada. Quais são as causas do mal súbito? São multivariáveis, tá? São multifatoriais. Então, você pode ter mal súbito desde uma alteração endócrina, metabólica, até uma alteração cardiovascular ou uma alteração neurológica. Então, são várias as causas do mal súbito. Então, todo mundo que tem um mal súbito deve investigar. Então, uma grande causa de mal súbito em atletismo, por incrível que pareça, e a gente vê isso o tempo inteiro, principalmente durante as provas, são os distúrbios eletrolíticos, a hipoglicemia, queda de sódio, queda de potássio. Então, é uma coisa bastante frequente que provoca mal súbito, e muitas vezes com alterações cardiovasculares agudas, alterações neurológicas agudas, entendeu? Então, o mal súbito ele é multifatorial, mas ele deve ser investigado, né? Então, muitas vezes você tem sinais de que as coisas não estão bem e você prossegue, né, sem investigação. E aí, sim, isso pode evoluir para uma morte súbita, tá? Ou para outras consequências, tá? Uma grande causa aí também de mal súbito são as arritmias cardíacas, né? As alterações tromboembólicas. A gente está vivendo agora um período da pandemia pela Covid, em que algumas dessas questões têm aumentado em relação ao próprio vírus, em relação à própria infecção pelo vírus, tá? Com mais fenômenos tromboembólicos, mais fenômenos miocárdicos, mais fenômenos de ordem neurológica, tá? Então, realmente, assim, a gente tem aumentado um pouco mais os casos, ou tem sido mais notificados, né, vamos dizer assim, porque há uma notificação em relação aí à pandemia, então a gente consegue ter uma visualização gráfica melhor dos casos, né? Entendido. Então, assim, a morte súbita ela é decorrente de mal súbito, né? E esse mal súbito ele pode vir várias vezes e aí... Ou não, Felipe, ou você nunca teve um mal súbito e você tem uma morte súbita. Por exemplo, a gente vê hoje que tem muitas alterações cardiológicas, por mais que o atleta tenha sido investigado. Então, ele tem todo o que a gente chama de avaliação pré-participação, ele tem, inclusive, tomografia de tórax, ele tem avaliação de score de cálcio, ele tem tudo e ele não tem nada no coração, aparentemente. E ele faz uma morte súbita.
Hoje a gente tem uma doença que está sendo notificada mal, que são as doenças dos canais de cálcio, que são doenças de componentes aí, metabólicos, são componentes eletrolíticos dentro do funcionamento das células cardíacas, tá? Então, é uma entidade hoje que tem aparecido. Então, quanto mais a gente estuda as miocardiopatias hipertróficas, que antes eram pouco diagnosticadas e hoje a gente consegue diagnosticar muitas vezes só na vida um pouco mais no adulto jovem ou um pouco mais tardiamente, né? Às vezes na criança a gente não consegue fazer essa identificação. Algumas arritmias que aparecem também na idade mais jovem ou em idades mais avançadas. Então, assim, e obviamente, durante as competições ou durante os treinos, às vezes por uma incapacidade, aquilo é mais extenuante, uma coisa que já estava no seu limiar, né, máximo, acaba infringindo aquela norma e acontece aí a morte súbita, tá? Uhum. É algo que sempre deixa a gente com bastante receio, né? Não tem jeito. Sim, deixa a gente com bastante receio, mas o mais importante é a avaliação pré-participação. Acho que todo atleta, a gente vê muito atleta aí sem um teste cardiopulmonar, tem dúvidas. Por exemplo, olha, eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre fiz as minhas avaliações aí, minha avaliação pré-participação. No ano passado, né, obviamente, acho que a pandemia deixou todo mundo mais ansioso, eu também perdi alguns entes queridos, eu realmente estava ansiosa. Uhum. Então, eu ia correr, eu sentia uma falta de ar, sabe? Comecei a sentir uma falta de ar, um negócio que era diferente do que eu habitualmente sentia quando fazia atividade física. Eu falei, alguma coisa está errada comigo. Uhum. Aí eu repeti o teste cardiopulmonar, tudo ok, ecocardiograma, tudo ok. Um belo dia eu senti uma dor. E aí liguei para o meu cardiologista, ele falou, vai para a emergência agora, porque você já vem sentindo isso. E eu fiz. Cheguei lá, ele ligou e pediu que fizesse uma angiotomografia, né? Eu falei, ai meu Deus, estou infartando, devo estar toda obstruída. E aí o colega que fez falou, olha Maria, eu nunca vi uma coronária tão mais limpa na minha vida. Então, isso me deu um sossego, que eu sei que eu não tenho nada, minhas coronárias, então assim, eu posso ter alguma coisa de canal de cálcio, que vem assim, mas eu fui no limite da avaliação pré-participação avaliando as minhas coronárias. Então, eu faço isso com os meus atletas, com os meus pacientes. Fez um teste cardiopulmonar, apareceu uma isquemia, é mandatório que se prossiga a investigação diagnóstica. Então, né, assim, não vamos ter medo de investigar, principalmente atletas de endurance. A gente sabe que nós vamos para locais muitas vezes remotos, que nós não temos um socorro rápido, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, você está lá, você é meu atleta, eu vi uma alteração no teu exame, e você fala, Maria, olha, eu estou indo lá para Cassina, Felipe, você vai fazer tudo, você vai continuar, se tiver que fazer uma cintilografia, você vai fazer, se tiver que fazer um cateterismo, Felipe, você vai fazer, mas você só vai se a gente tiver certeza que você não tem nada. Tá? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para investigar e para não negligenciar nenhum sintoma aí do atleta, tá? Sim, sim. Eu tive um susto recente também, né, doutora? Porque depois da Caminho da Prece, né, novembro do ano passado, eu tinha um teste ergométrico para fazer. E aí eu fui fazer, acho que foi 1 dia e meio, 2 dias, né, e assim, hoje olhando, né, eu deveria ter esperado um pouco para fazer, recuperar, tudo mais, que poderia dar alguma alteração. E aí deu uma alteração no teste, falou que eu tinha resposta isquêmica, né? E aí eu levei pro meu cardiologista, ele falou assim, opa, né, vamos investigar, tal, e eu fiquei com receio, né? Aí comecinho de janeiro eu fui fazer uma cintilografia, né, que aí coloca aquela agulha aqui, né, quase não tem pele nenhuma aqui, né, fica aquela agulha assim, dá uma aflição, tudo. E até foi engraçado que tava eu e um monte de pessoa de idade, né, eu falei assim, nossa, só tô eu aqui, né, com um monte de pessoa de idade, tudo. E aí, graças a Deus, fizeram e foi um falso positivo. Mas assim, me deu um susto, né? E aí mostrou pra mim que é bom investigar, né? Sim, é a mesma coisa, exatamente. A gente vê muito teste isquêmico no teste cardiopulmonar.
E se você tem dúvidas, não fique com a dúvida. Né? Eu acho que tem que prosseguir a investigação diagnóstica, né? Isso deu um sossego para o teu cardiologista e deu um sossego muito maior para você, né? Sim. Sim, mas eu fiquei com medinho, viu? Quando veio aquela resposta ali, eu vi, falei, nossa, será que tem alguma coisa? Já fica com receio. Mas você fez o teste cardiopulmonar depois da prova? Isso, foi um dia e meio depois. Eu tinha É, marcado e como eu tenho uma agenda bem complicada com relação a trabalho, tudo, né? Ah, Aí eu fui e falei assim, tá marcado, eu vou lá fazer, né? E aí eu fiz tudo, foi meio difícil, até porque eu tava meio extenuado da prova ainda, tudo um pouco cansado, né? Mas fiz. E aí depois, conversando, por exemplo, com o Pedro, né? Ele falou assim, isso aí já aconteceu com o Parreira, por exemplo, né? Que ele foi fazer depois de prova. E aí deu um monte de coisa diferente, né? Então isso pode acontecer. Aí me deu uma tranquilidade, mas eu fiquei com medo. sim. É que nem quando a gente colhe, né? Eu já vi assim, fulano tá infartando, que você colhe enzimas depois de provas, enfim. E eu tenho um atleta que outro dia foi até interessante, né? Ele faz treino nem para ultramaratona, mas ele faz uma vez na semana, 2 vezes na semana ele faz eletroestimulação, Uhum. né? E aí vieram enzimas altíssimas, né? E ele falou, nossa, meu cardiologista está muito preocupado. Eu falei, olha, o teu teste cardiopulmonar é normal. Eu tenho quase certeza que isso foi porque você fez quantas horas depois da eletroestimulação? Eu fiz no dia seguinte. Eu falei, cara, então você vai fazer o seguinte, você vai passar uma semana sem fazer eletroestimulação e vai repetir. Vieram todas normais. Então, essas nuances, às vezes, são importantes, e a mesma coisa em ultramaratona. Uhum. Se você medir as suas enzimas musculares, elas vão estar altíssimas, né? Porque é decorrente mesmo do desgaste muscular, da musculatura periférica, né? Uhum. Não, perfeito.